Boa tarde. Boa tarde, Teresina. Que gostoso estar aqui com vocês, na presença do irmão Ricardo. Foi um prazer ouvir o amigo Alexandre também, com tanto conhecimento. É uma alegria estar 2 anos, mais uma vez, juntos aqui no Mednesp, nesse estado tão querido, tão acolhedor pela primeira vez. Então, o nosso abraço santista aos piauienses que estão presentes aqui. Eu trago um tema que eu particularmente gosto muito, trabalho com isso, que estamos estudando aí desde a nossa formação profissional, que é a TVP, Terapia de Vida Passada. A TVP, para o cirurgião vascular, quer dizer trombose venosa profunda, né? Para nós é terapia de vida passada. Recomendo aqui, para quem quiser estudar um pouquinho mais, a leitura deste livro, que é da doutora Maria Teodora Ribeiro Guimarães. Ela é psiquiatra, também espírita, reside na cidade de Campinas. Viajantes, histórias que o tempo conta, que está disponível na nossa livraria para quem quiser ler casos mais detalhadamente descritos sobre a regressão e o que cada paciente precisou entender e aprender com o seu próprio passado para se tornar uma pessoa melhor, mais feliz na sua vida presente. Então fica a recomendação para vocês, para quem quiser ler um pouquinho mais. A reencarnação propriamente dita, meus amigos, um dado aqui de 2007, um pouquinho antigo, mas foi o mais recente que eu consegui trazer para vocês. Aqui no nosso país, segundo o Datafolha, 37% das pessoas acreditam na hipótese da reencarnação. E 18% mais ou menos tem dúvidas se existe ou se não existe, e a outra parte não acreditaria. No nosso planeta, mais ou menos, 2/3 da população creem na hipótese da reencarnação. 1/3 não. 93% dos espíritas acreditam na reencarnação. Não me perguntem o que os outros 7% estão fazendo no espiritismo. 79% dos umbandistas, 68% do pessoal do candomblé e 44% do pessoal da Igreja Católica, que obviamente não fala nada para o padre, né? Mas acreditam na reencarnação. Então, no nosso país, a gente tem esse sincretismo religioso, né? O árabe se dá bem com o judeu, o católico com o evangélico, com o espírita, com o muçulmano e assim por diante, né? Quantas vezes a gente não ouve falar assim que a gente vai... fica maravilhado ouvindo uma palestra do padre Marcelo, do padre Fábio de Mello, ou do Papa Francisco, ou do pastor da igreja evangélica, da igreja metodista, seja ela qual for. E lá em Santos, na noite de Réveillon, o pessoal vai jogar flores para Iemanjá, para começar o ano já tranquilo, pula 7 ondas e de repente faz um banho de sal grosso para tirar os obsessores por perto, né? Aqui a gente tem uma simpatia entre as filosofias religiosas que se respeitam, na maioria das vezes, num modo bem ecumênico, bem bacana, né? Diz aqui o Conselho Federal de Psicologia, que a psicologia é uma ciência que reconhece que a religiosidade e a fé estão presentes na cultura e participam na constituição da dimensão subjetiva de cada um de nós. Ou seja, é importante na anamnese do seu paciente perguntar sobre todos os dados que aprendemos a perguntar durante o curso médico, o curso de psicologia, e perguntarmos também sobre a vida da sua religiosidade, da sua espiritualidade, para adequarmos as nossas orientações para melhor conduzir cada caso que nos chega. Perguntar se o paciente tem alguma crença ou não, qual seria, se ele tem um hábito religioso e assim por diante. E já existe, graças ao Dr. Alexander, citado aqui pelo nosso amigo Alexandre, o Departamento de Espiritualidade na Associação Brasileira de Psiquiatria, que já está ganhando espaço em congressos brasileiros e internacionais. Isso para nós é um grande avanço. Pesquisadores aqui estrangeiros falando de reencarnação, porque o espiritismo não é dono da propriedade do tema reencarnação. A reencarnação é maior que a filosofia espírita. Claro que a filosofia espírita tem muitos livros, as obras básicas, Allan Kardec, Chico Xavier, André Luiz e tantos outros autores maravilhosos que destrincharam o tema com intensa e rica propriedade. Mas vários pesquisadores não espíritas também já falavam sobre o tema. Só para citar aqui rapidinho, por exemplo, Gabriel Delane, francês, Ian Stevenson, canadense, Banerjee, indiano,
Ellen Van Baes, norte-americana, Patrick Drouot, francês, Maurice Netterton. Então, vários pesquisadores falando de vidas passadas e de terapia de regressão de memória também. Consideramos aqui o Maurice Netterton o pai da terapia de vida passada, o norte-americano, psicólogo, morador lá da Califórnia, onde ele criou a primeira técnica de regressão de memória utilizada para se acessar esse passado. A TVP, como que ela começou? Porque alguns psicólogos tradicionais, mais antigos, já trabalhavam com regressão, mas somente até a vida intrauterina, onde, obviamente, se descobriu alguns traumas, situações, medos, fobias, antipatias e etc., durante o período gestacional, na primeira infância, na primeira fase da adolescência, inclusive. Só que, de repente, alguns desses pacientes começavam a falar em outras línguas, começavam a falar relatos de histórias que não faziam parte do seu contexto, da sua vida presente, da sua vida atual. Então, esses nossos amigos aí desbravadores, que abriram esse caminho para a gente passar, começaram a pensar na possibilidade, puxa, de onde estão vindo todas essas memórias? Do inconsciente coletivo? Vem da sua memória genética, do seu avô, do seu bisavô e assim por diante? Ou vem da hipótese de existir realmente uma vida anteriormente a essa vida presente, chamado reencarnação? E assim começou esse estudo. Brasileiros famosos que começaram a pesquisar o tema, obviamente Hermínio Corrêa de Miranda, e todos eles têm vários livros, Hernani Guimarães Andrade, aqui do interior de São Paulo, Dr. Jorge André, que foi homenageado de manhã lá na Sala Bezerra de Menezes, recém-desencarnado, pesquisadores brasileiros falando de reencarnação da área científica, né? E terapeutas de vida passada famosos, nos Estados Unidos, temos aqui uma lista grande, na Europa também. Desse aqui, talvez o mais famoso, o Brian Weiss, que tem o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, né? E se vocês vejam que começou a TVP, num primeiro momento, num país que não tem uma cultura reencarnacionista, que é os Estados Unidos. Aqui no nosso país tem uma casa espírita a cada 2 ou 3 esquinas, como também tem farmácias, não é mesmo? Mas, enfim, nos Estados Unidos não é comum, né? E começou justamente lá. Hans Tendan, William Baldwin e tantos outros aqui dessa lista. No Brasil, seus precursores, Lívio Túlio Pincherli, Michel Maluf, Fernando Rabelo, e aqui destacamos a doutora Maria Júlia Preto Pérez, também uma das fundadoras da AME São Paulo, da AME Brasil, aqui embaixo, a fotinho loira, a doutora Maria Teodora Ribeiro Guimarães, que é autora daquele livro que eu mostrei recentemente em alguns slides anteriores, e o filho da doutora Maria Júlia, o Júlio Preto Pérez, que também é palestrante aqui do Mednesp. Em alguma sala vocês vão encontrá-lo por aí. Grande pesquisador de regressão de memória. E foram surgindo, então, as primeiras associações de TVP no mundo. Começou nos Estados Unidos, como eu cito para vocês agora, na década de 80, a Apple, a ABEP TVP em 87 no Brasil, em São Paulo, foi o primeiro instituto de TVP no Brasil. O INTV Pérez, da doutora Maria Júlia, o seu filho, em São Paulo, em 1989, e a SBTVP, que eu faço parte até hoje, que foi fundada em Campinas, em 1994, pela doutora Maria Teodola, e nós fazemos essa homenagem a Maria Júlia e a Maria Teodola pela coragem que tiveram, dentro da área da psiquiatria, de falar de reencarnação de vidas passadas, a nossa sincera homenagem em público. E da SBTVP, que eu faço parte, nós temos alguns critérios técnicos que vamos discutir ao longo desses 35 minutos que me foram ofertados, trabalhando com uma técnica padrão, sem hipnose para fazer a regressão, trabalhando com o conceito de caráter, que vamos explicar daqui a pouquinho, e também com o conceito de presenças, que o Espiritismo tecnicamente chama de espírito obsessor. Todo mundo aqui já ouviu falar, não é? Então, princípios fundamentais da terapia de vida passada. Estamos aqui reencarnando sempre de tempos em tempos, passando algumas décadas por aqui, algum tempo lá no plano espiritual, subindo e descendo, voltando e assim por diante. E todos nós passamos e vamos passar por momentos bons ou não bons dessa existência, por aprendizado, por dores, por amores, por prazeres, por ganhos, perdas e assim por diante. Isso é normal da vida, a vida é montanha-russa. Mas acreditamos que para fazer a TVP, em primeiro lugar, a gente nunca vai fazer por mera curiosidade, é um fator importante,
porque muita gente sai fazendo regressão por aí por mera curiosidade, por profissionais que não são da área da psiquiatria, não são da área da psicologia, que saem fazendo regressão à torta à direito em outras pessoas e às vezes complicando a saúde mental de alguns. Eu, por exemplo, não sou cirurgião, não vou abrir a barriga de ninguém. Eu acho que cada um tem que realmente fazer a área que gosta, a área que atua e que estudou, que se preparou para isso, né? Então pensamos que todos nós passamos já por fatos traumáticos, além da vida presente, nas encarnações anteriores, e que de alguma maneira todos esses fatores traumáticos ficaram numa memória que chamamos de inconsciente, tecnicamente, e que podemos também atribuir à memória perispiritual. Nós, estudiosos aqui, um pouquinho da doutrina espírita, sabemos que uma das propriedades do perispírito é armazenar memória. Então, quando nós acessamos essa memória durante a regressão, nós não vamos acessar a memória do cérebro, simplesmente, porque o cérebro é um órgão físico do meu corpo dessa encarnação, como o fígado, pulmões, coração e assim por diante. A gente acessaria a memória perispiritual, que sobrevive à morte do corpo físico, reencarnação após reencarnação, existência após existência. E por isso que nós chamamos terapia de vida passada, porque vida é uma só, reencarnações é que foram várias. Trabalhamos também com o conceito de caráter, que na verdade, resumidamente, pelo tempo que nós temos aqui para nos trocar ideia, trocar informações, caráter é o conjunto das tendências positivas e negativas que todos nós temos, ninguém aqui é 100% bom nem 100% mal, mas carregamos características de personalidade vida após vida. Às vezes nós ouvimos falar assim, não, seu fulano roubou a mãe, bateu no pai, roubou as coisas de casa, foi violento e assim por diante, fulano não tem caráter. Não, ele tem caráter, é péssimo. Por quê? Porque ele só deixa o lado negativo desse caráter vir à tona e não a possibilidade também das suas qualidades ou das suas virtudes. Então a gente entende o conceito de caráter como um substantivo que nós vamos adjetivá-lo ou com coisas boas ou com coisas ruins, de acordo com a minha evolução moral e espiritual e com a minha liberdade de escolha, inclusive. Então, o caráter pode ser modificado? Nós acreditamos que sim. Parte do meio da área da psiquiatria acredita que não. Mas se nós não pudéssemos mudar o nosso caráter, para que então a reencarnação? O que nós estaríamos fazendo aqui? Aí nos lembra daquela síndrome da Gabriela, tem aqui no Piauí também? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, depressivo, né? A síndrome da Gabriela tem que parar de existir, porque eu posso me dar o direito de querer mudar, se eu assim me determinar. Claro que tem vários fatores do nosso psiquismo, mas a possibilidade da mudança ela é real e diária. Trabalhamos também com o conceito de padrões e contrapadrões de comportamento, ou seja, aquele nosso jeito de ser que vem sendo construído reencarnação após reencarnação, de acordo com as minhas escolhas, a minha liberdade e as minhas possibilidades. Por exemplo, se hoje eu sou muito estourado, muito pavio curto, quero tudo do meu jeito, vocês conhecem alguém assim, não? Não? Não vale olhar no espelho, tá certo? Tá tudo bem? E de repente, eu vou numa vida passada, onde eu tinha muito poder, muito dinheiro, todo mundo me obedecia, e quem não me obedecesse, eu mandava cortar o pescoço. Então, se hoje eu sou um pouquinho parecido, eu trago essas sobras do passado, a gente diz que eu estou no mesmo padrão de comportamento. Fácil de entender? Tudo bem? O que é o contrapadrão? Vamos supor que aquela mesma pessoa que hoje é irritada, nervosa, não gosta de ser mandada, não gosta de receber ordens, quer tudo do seu jeito, vai para uma outra regressão e ela descobre numa outra vivência passada que ela viveu como uma pessoa de cor negra na época da escravidão do nosso país, essa parte triste da nossa história. E que ela morreu, desencarnou, apanhando no tronco, muito revoltada, muito triste, muito brava. E aquele espírito, ao desencarnar, resolve que daquele dia para frente, nunca mais ninguém ia mandar nele. Por isso que na vida presente ela é mandona. Então isso fica no psiquismo, e aí a gente fala que ele estava no contrapadrão. Na vida presente ele era mandão, na vida passada ele tinha que ser submisso por conta de uma vida de escravidão, de uma época histórica, onde ele viveu uma época. O conceito de presenças, que
temos que mudar o nome porque não atendemos somente pacientes espíritas no consultório, né? A gente já fez regressão também em católico, evangélico, em ateu, graças a Deus. A gente não vai impor religião nenhuma no consultório, né? Então nós chamamos de presenças os nossos desafetos das vidas passadas. Aquelas pessoas cujas quais nós podemos ter deixado situações mal resolvidas. Porque se eu estou falando da teoria da reencarnação, o que eu quero dizer? Que a gente está num processo evolutivo e gradativo. Então coisas que eu poderia ter feito em vidas passadas, hoje eu não faço mais. Por exemplo, Ricardo, nessa encarnação você já matou alguém? Não. Nessa encarnação não, mas às vezes você já teve vontade de matar. Quase. Algumas vezes, né? Nós aqui que somos aparentemente normais, a gente nunca matou alguém, nós já tivemos vontade. Ainda mais quando o meu primo corintiano tirou sarro do meu time que perdeu de 4-0, eu sou santista, né? Aquele primo querido que a gente sempre lembra, a cunhada, a sogra e assim por diante. Então, aquelas pessoas cujas quais deixamos situações mal resolvidas lá nas vidas passadas, de duas uma. Ou ela já reencarnou, como eu reencarnei, o Ricardo reencarnou e todos nós aqui, ou ela está num período intervidas, no plano espiritual, no céu, no plano astral, cada um chama do jeito que achar melhor. E aí tem duas alternativas também. Aquela pessoa que eu já possa ter prejudicado numa outra encarnação, de duas uma. Ou ela já me perdoou e de repente nasce da minha própria família e a gente hoje já é amigo, está tudo bem resolvido. Ou ela não me perdoou. E de repente também pode nascer na minha própria família e geralmente é aquela pessoa que você não se dá muito bem. Se ela não me perdoou e não reencarnou, e tem raiva de mim, tem mágoa de mim, de uma maneira ou de outra, ela vai tentar exercer uma certa vingança. Vai tentar me achar em Teresina, no Piauí, em 2019, desde que eu mantenha o mesmo padrão de comportamento que pisou no calo dela lá da outra vida. Ou seja, quem eu prejudiquei lá atrás, se hoje eu continuo pavio curto, como eu era lá no passado, mesmo eu tendo outra roupa, outro rosto, outra aparência física, esteja em qualquer parte do planeta, mas eu sintonize na rádio Obsessor FM, a coisa pega, a rádio pega. E qual é o slogan da rádio Obsessor FM? Tudo de ruim para você. Por quê? Quando eu sou contrariado, quando eu fico irritado, quando eu fico nervoso, sabe as coisinhas do dia a dia, do trânsito, da cunhada, da sogra, do futebol, da política? Eu baixo o meu padrão vibratório e caio na mesma sintonia de sentimento daquela pessoa lá que eu matei na vida passada e que tem raiva de mim. Raiva, irritação, é a mesma sintonia. Não, mas eu sou espírita, eu não sinto raiva, viu, Ricardo? Eu só tenho uma mágoazinha. Mas é a mesma coisa. Mágoa é raiva light, baixas calorias, é a mesma coisa. Raiva e mágoa. E fazendo um trocadilho com a língua portuguesa, mágoa é uma má água, ou seja, cultivar mágoas, e se nossas células são compostas basicamente de água, eu estou cultivando um lodo dentro de mim mesmo, favorecendo a desarmonia, atrapalhando a fisiologia e caindo na patologia, inflamações, dores, doenças e assim por diante. Então, o conceito de presenças nós trabalhamos por quê? Porque não daria para ficar ignorando que todas aquelas pessoas que eu convivi em outras vidas passadas não existem mais, elas continuam existindo, ou reencarnadas ou desencarnadas. Algumas num plano melhor, outras nem tanto, e assim por diante. No processo de regressão de memória, nós sempre vamos levar também o paciente até o momento da morte, lá da vida passada, durante a regressão. Não quer dizer, gente, que o paciente morre no consultório, fiquem tranquilos. Mas ele vai saber como que ele desencarnou. 10 minutos, obrigado. E o momento da morte, ele é muito importante. Porque quando eu desencarno em paz, com tranquilidade, muito que bem. Mas se eu desencarno com medo, com culpa, com raiva, que são 3 sentimentos básicos do nosso psiquismo, esses sentimentos podem influenciar o meu psiquismo da vida presente. Medo, culpa e raiva. Preste atenção nisso.
E a partir daí, o que é mais importante fazer? Não é a regressão propriamente dita, é a reprogramação de conceitos. Então, todas as vezes que eu me pegar parecido em sentimentos, pensamentos e atitudes, com alguma coisa que eu fiz lá no passado, e estou repetindo o mesmo padrão de comportamento no presente, eu tenho que aprender a me separar do passado, tenho que parar e pensar por que e para quem aquela atitude, aquele sentimento, aquele pensamento faria mais sentido. Para mim, aqui agora, no Medinesp, ou para aquela pessoa que teria sido eu naquele contexto, naquele enredo histórico passado. E a questão também do ectoplasma, que também recomendamos um livro que está lá na nossa livraria, que tem a ver com síndromes do pânico, ansiedade, fibromialgia, as ites, as dores crônicas. Aí seria uma palestra à parte, mas a gente cita também na questão da TVP. Então, nós nunca vamos fazer a terapia por curiosidade, nunca vamos fazer em grupo. A pessoa tem que querer fazer esse tipo de tratamento, não adianta o pai ou a mãe levar o filho de uma maneira forçada ao consultório, porque nada forçado funciona. Não parar a terapia no meio, a gente aplica testes prévios, fazemos uma anamnese completa, inclusive anamnese espiritual. As principais indicações da TVP, depressão, ansiedade, todos os conceitos que a psiquiatria e a psicologia moderna trata, só que a gente vai decodificar o rótulo do conceito e traduzir para o inconsciente o que ele tem que procurar no seu passado, como se fosse uma pesquisa pelo Google. Se eu colocar lá no Google, para regressão de memória, o inconsciente pesquisar no meu arquivo, síndrome do pânico, ele não vai entender isso. Por exemplo, ela pode ser traduzida como medo de morrer sem assistência. Então, o inconsciente vai localizar pelo Google, da regressão lá das vidas passadas, alguma situação que a pessoa, lá em outra encarnação, por exemplo, morreu sem assistência. É a famosa ficha de indução que nós utilizamos para fazer a regressão de memória. Principal contraindicação, a curiosidade. Nós não vamos identificar também parentes dessa vida nas regressões, nós só vamos saber coisas de nós mesmos, o que fomos, fizemos ou passamos. Contraindicação, esquizofrenia, transtorno bipolar em surto, pessoas sob efeito de álcool ou drogas, com doenças físicas que impeçam que façam a regressão. Por isso que, num primeiro momento, nós fazemos uma consulta psiquiátrica normal, tecnicamente falando, para saber se é caso de terapia de vida passada ou de terapia convencional. Cada caso é um caso, de acordo com a queixa que o paciente traz e com a maturidade que aquele paciente está chegando no nosso consultório. Então, muita terapia de apoio, nós conversamos tudo, né? O inconsciente comanda tudo. E o Júlio Pérez, nosso querido colega que também trabalha com a TVP, fez uma pesquisa muito importante, né? Que ele viu que partes do cérebro que estavam mais ativadas durante a regressão de memória, concluindo que era a parte mais do hipocampo que cultiva as nossas memórias, as nossas emoções, e não a parte da imaginação ou da criatividade. Ou seja, aquilo que o paciente está citando durante a regressão de memória não é mera imaginação ou criatividade. Tem algum fundo de verdade que a psicologia tradicional pode encarar uma outra análise, mas que a gente pensa que, de repente, já pode ser realmente uma memória rica e muito detalhada de uma outra encarnação, de uma vida passada. Então, como eu falei, nós não temos a finalidade de reconhecer os nossos parentes. A regressão sempre, o paciente vai ser levado para aquela vida passada, que tem a ver com a queixa do presente, da vida presente. A regressão não acontece de uma maneira cronológica, volte 10, 20, 50, 200, 2.000 anos. Você vai viajar no tempo direto para aquele ponto, não importa em que época, em que parte geográfica aconteceu, mas que tem a ver com aquilo que está sendo tratado na sua psicoterapia. Como que as pessoas falam, como que é passar pela regressão? Tem paciente que chora, fica emocionado, tem paciente que fala que parece um filminho passando, o paciente fica deitado numa poltrona que reclina, com os olhos fechados, utilizando uma venda para quem quer, e fica consciente, acordado o tempo todo. Nós não trabalhamos com hipnose, e os pacientes vão relatando as coisas que vão aflorando na sua tela mental. Então, tem gente que descreve com mais detalhes, tem gente que descreve com menos detalhes, o tipo de roupa, o sentimento, o que vai acontecer ali por diante, até o momento do desencarne daquela existência. Então, a gente sempre vai ver uma única vida passada por sessão de regressão de memória. Então, o teu inconsciente, lá o Google, ele vai
ver um resuminho daquela encarnação. 5 minutos, obrigado. Um resuminho daquela encarnação, mostrando para o paciente os fatos mais importantes daquela existência que durou, de repente, 99 anos durante uma encarnação. Agora o paciente, gente, tem que estar preparado para qualquer tipo de coisa que ele possa ter sido, feito ou vivido. Porque todo mundo gosta de ser a vítima, ninguém gosta de ser o algoz. Mas em vidas passadas, a gente já foi vítima, ou observador, ou algoz. Ou a gente já matou, ou a gente também já foi morto. Então, tem que estar preparado para coisas que, de repente, você possa até ficar um pouco constrangido, mas a gente tem que falar para o paciente o seguinte, que nada está sendo julgado. São informações importantes que vêm à tona e que, de repente, eram necessárias para desatar um nó psíquico, psicológico, para aquela pessoa que buscou esse tipo de tratamento, esse tipo de técnica, né? Então, aqui, demonstramos a linha do tempo, a barreira de memória que temos da encarnação presente, e a viagem lá para trás no tempo, que de repente cai nessa vida, ou nessa vida, liberando cargas emocionais reprimidas aqui para a nossa vida presente, que faziam pressão sobre o nosso consciente, que foi aberta uma janelinha nessa barreira de memória, e que de repente vai gerar uma transformação, uma reprogramação, um insight, vai cair a ficha para o paciente definitivamente se separar de características de personalidade, de fobias, de tendências depressivas, que de repente estão tirando a qualidade de vida daquela pessoa hoje, e que ela, com o recurso da TVP, foi se libertando aos pouquinhos. Não é uma mágica, nós fazemos sessões quinzenais, a terapia dura em média uns 6 a 9 meses, mais ou menos, tem casos que duram menos, lógico, tem casos que duram mais, mas estou falando uma média, que o paciente vai se transformando, vai se autorreprogramando aos poucos. Opa, Ministério da Reencarnação adverte, ser mal pode causar karma ruim, porque ação e reação, nós somos resultado do passado, o futuro vai ser resultado do presente, uma coisa para a gente analisar e pensar com os seus botões. E um caso que eu gosto de contar muito, o nosso tempo está se encerrando, que é muito interessante, eu atendi uma senhora, que ela foi tratar de obesidade no consultório. Realmente, ela tinha uma estrutura física muito grande, descendente de alemães, alta, né, forte, e por ser um pouco mais acima do peso, ela ficava depressiva, chateada, não conseguia arrumar um companheiro, um namorado, ter uma vida que ela gostaria de ter, uma vida aparentemente normal. Muito bem. Na primeira sessão de regressão que ela fez, ela se viu numa vida passada morrendo de fome, morrendo de inanição. Então, o que ficou resumidamente daquela existência, que eu não posso contar tudo pelo tempo, o que ficou no inconsciente dela é o seguinte, eu tenho que comer para não morrer de fome. Após o desencarne daquela vida passada, que ela morreu desta maneira. Então, ela passou a entender o porquê e para quem. Aquela tendência da gula, aquela tendência de comer mais do que precisava. Sabe quando você vai no rodízio de pizza, está R$ 25,90, e você fala assim, vou comer 38 pedaços, né, para usar cada centavo e não faz sentido, né? Então, aquela tendência psicológica que ela tinha de precisar comer compulsivamente, porque no inconsciente dela, ela havia desencarnado com muita fome e fraqueza, doente, na outra encarnação, ela passou a entender o começo dessa origem. Essa mesma paciente, numa outra encarnação, essa mesma moça, ela se viu torturando pessoas também na época da Segunda Guerra Mundial, no século XX, fazendo outras pessoas morrerem de fome. E ela também era descendente de alemães nessa existência. Ela falou, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Então ela entendeu o contrapadrão de comportamento dela, aonde ela desencarnou depois de ter feito isso com muitas e muitas pessoas, fazê-las adoecerem, morrerem de fome em campos de concentração. Ela passou a entender alguns complexos de culpa que ela trazia, que fazia também ela comer compulsivamente. E a terceira, ela fez 6 ou 7 regressões, que é uma terceira história dessa mesma paciente, muito interessante. Ela começou a contar uma história onde ela se viu como mulher no mundo de prostituição. Hoje ela era professora, uma moça tranquila, séria, etc., né? E não estava exercendo a sua sexualidade de uma maneira saudável como ela gostaria de exercer.
Mas ela, depois que abriu os olhos, depois dessa sessão, né, eu fiquei pensando ao longo da história que ela estava contando, puxa vida, né, o que tem a ver essa história de ter uma vida no meio da prostituição e sentir prazer com isso, ganhar muito dinheiro com isso, etc. O que isso tem a ver com essa paciente? Eu fiquei pensando, né? E quando o paciente tira a venda, abre os olhos, nós conversamos bastante a respeito daquela história que veio e perguntamos o que isso tem a ver com você ou não, para fazer um comparativo, para gerar um produto terapêutico, para gerar uma reprogramação de valores e condutas. E ela, abrindo os olhos, falou para mim: Flávio, eu sei que eu estou sem namorado, eu estou acima do peso, eu não estou tecnicamente atraente para uns homens, palavras dela, inclusive, mas eu acho que, na verdade, eu não queria arrumar um namorado, não. Eu só queria arrumar um homem para manter sexo loucamente. Então, a partir dessa regressão, o que ela entendeu? Ela entendeu que ela precisava amar, e não só transar. Ok, a fisiologia, assim que a gente reencarna, faz parte da vida, mas ela não estava afim de amor, ela estava afim de aventuras. Aí que começou o processo de alta dela. Por quê? Porque os gordinhos também amam, os alemães também amam, os altinhos também amam e assim por diante. Tempos depois, um mês ou dois, ela tinha encontrado um rapaz interessante para o conceito dela e levou no consultório: ó, esse aqui é meu namorado. Mas ela disse: estamos nos conhecendo, em particular para mim, tenha calma, a gente não transou ainda. Falei: que legal, você está aprendendo a trocar carinho, dar e receber afeto. Então você vê, a gente às vezes mira alguma coisa na questão da regressão de memória e aflora uma coisa que aparentemente seria desagradável para essa paciente tomar conhecimento do seu próprio passado, mas foi extremamente educativo e terapêutico. E não quer dizer que ela tinha que ser santa, com altos pudores, ninguém está falando disso. Está falando de levar uma vida equilibrada, inclusive com a sua sexualidade. Então, esses problemas que trazemos aqui agora, uma depressão, uma ansiedade, precisamos transformar em oportunidades de aprendizado. Tudo que aparentemente é um problema para a gente, o que a gente tem que aprender com isso, né? Traduzir e transformar o mundo para a gente, quando voltar, porque a gente vai voltar, vai ter Mednesp em 2021, 2023, 2027, 2740, são em anos ímpares, né? 2741, vai ter Mednesp para sempre. Se Deus quiser, a gente vai voltar, inclusive aqui para o Piauí, tá certo? Gente, recomendo aqui o livro Viajantes, tem lá na livraria, essa capinha amarela da Maria Teodora Ribeiro Guimarães. Temos também os livros do Júlio Pérez, falando de regressão. Deixo aqui o site da Associação Médico Espírita do Brasil, da Associação Médico Espírita de Santos e da Sociedade Brasileira também de Terapia de Vida Passada. Meu e-mail para algum contato. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus.